Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips Palpites para esse sabadão, dia 24 de janeiro de 2026. E galera, nem quero enrolar tanto com vocês, só peço para vocês darem aquela força pra gente, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, nosso grupo grátis também, o link tá na descrição. Não esquece do link da BRBet que eu vou deixar no comentário fixado para vocês. Lembrando que lá tem sorteio todos os dias de banca, iPhone 17 Pro Max, PS5 e também tá tendo aí a raspadinha, galera, de verão, que essa raspadinha pode te dar uma viagem, tá? Então você pode participar todos os dias. Vamos supor que você fez a raspadinha hoje, amanhã você pode fazer aí, depois de 24 horas você pode fazer de novo, tá? Então todos os dias você vai fazendo isso, quem sabe um dia você leva a sorte aí e consegue ganhar, tá? Então faz seu cadastro, vale muito a pena, um depósito mínimo lá de apenas R$10, beleza? Então vamos estar começando aqui por Bayern de Munique e Augsburg, esse jogo 11h30 da manhã. Bayern muito favorito, né, galera? Muito favorito, mas tá difícil trabalhar esse primeiro tempo do Bayern de Munique, tá? Como o time do Union Saint-Gilloise conseguiu segurar pela Champions League o primeiro tempo do Bayern, depois do segundo tempo o Bayern foi e fez 2-0. Então o primeiro tempo tá complicado. Qual que é o cenário que eu mostro para vocês e deixo para vocês? Claro que o Union Saint-Gilloise para mim é mais time que o Augsburg, tá? Conseguiu segurar, é um time que conseguiu jogar bem defensivamente, principalmente no primeiro tempo, conseguiu segurar esse ataque do Bayern de Munique que é tão forte, mas saiu bastante o mercado de cantos pro Bayern de Munique, né? Então quem quiser buscar o mercado de cantos pro Bayern, com certeza o Augsburg vai jogar retrancado, recuado, para tentar segurar, para tentar sair, fazer um gol e segurar esse resultado, tá? É o que tem que fazer, né? Não tem como. Se for para vir para trocação contra o Bayern de Munique, sabe que vai levar 6, vai levar 7, vai levar 8, como o time do Wolfsburg levou, tá? Então é muito complicado ir para cima do Bayern de Munique. Então a melhor estratégia é jogar recuado, esperar o Bayern de Munique e com isso a chance de sair cantos pro time do Bayern de Munique é muito grande, tá? E galera, então vamos lá. Para mim, mais de 2.5 cantos nesse HT aí no primeiro tempo, tá? Para o time do Bayern de Munique, eu gosto. Mais de 2.5 cantos é uma boa. Mas é claro que é muito bom olhar também a escalação, ver como que o Augsburg vai vir. Se vai vir realmente recuado. Porque às vezes não vem tão recuado, vem na trocação, aí saindo um gol rápido, aí galera, a chance do amasso do Bayern de Munique é muito grande e os cantos não saem, tá? Então também o Bayern para marcar no primeiro tempo, eu gosto dessa entrada. Ou o Bayern para marcar em ambas as etapas. Marcar um gol no primeiro tempo e marcar outro gol no segundo tempo, eu também gosto, tá bom? A vitória do Bayern no primeiro tempo é boa, mas eu tomaria cuidado. Buscaria no ao vivo com uma odd alta. Próximo jogo temos Manchester City e Wolverhampton, jogo meio-dia, galera. Pra mim, é logo de cara a vitória do City, mas tem um porém. Galera, o City não tá com os seus principais defensores, tá? O City não tá com os seus principais defensores e isso prejudica demais o time do Manchester City. Por quê? Tá sofrendo muitos gols. Sofreu 2 gols do United, perdeu de 3-1, né? Por 4-1 pro time do Bodo Glimt, 3-1, se eu não me engano, pro time do Bodo Glimt pela Champions League. Então essa questão do time do City tá jogando aí 3-1, tá? E essa questão do City tá jogando com esses os moleques da base, né? Só, se eu não me engano, o Kuzanov, eu acho que é Kuzanov que ele chama, que é um zagueiro um pouco mais velho, mas ainda é moleque também, né? Que veio aí de outro time. O resto é da base do Manchester City, tá? Então complica demais buscar aí algo de olhos fechados a favor do Manchester City, mesmo que seja contra o Lanterna da Premier League. Mas é Premier League, tudo pode acontecer, tá? Então uma vitória do City eu gosto, mas uma odd mais alta no ao vivo, tá? Pra mim é melhor, pela fase que o City vem. Ou também pode ser aquele jogo que o Wolverhampton vai pagar o pato, o City vai vir pra amassar, pra fazer 3, 4 gols aqui, tá? Então pode ser também uma boa. Eu não duvido o jogo para pelo menos a gente ver 3 gols, tá? Eu gosto também porque eu acredito que o Wolverhampton não tem outra saída senão ir para cima, tá? Porque se for para jogar recuado, para tentar segurar o City, galera, complicado demais, tá? Agora, a questão que a gente vê aqui uma escalação do Wolverhampton mais recuado, tentando segurar o City, ou até mesmo ao vivo você vê isso, buscar cantos para o City no primeiro tempo é uma boa, tá? Próximo jogo a gente tem Fatih Karagümrük contra o Galatasaray. Aqui eu nem vou enrolar, é vitória do Galatasaray. Galatasaray precisa vencer, porque tem o Fenerbahçe na sua cola, 1 ponto do Galatasaray. Então, normalmente aqui o campeonato turco é decidido por esse confronto direto entre Galatasaray e Fenerbahçe. Então, é muito importante vencer esses outros jogos. Então, para mim, vitória do Fenerbahçe, do Galatasaray é uma boa, tá? Próximo jogo a gente tem aqui, Bournemouth contra o time do Liverpool. Esse jogo, 2h30 da tarde. Galera, para mim o Liverpool é o favorito. O Liverpool é aquele time. Eu falei para vocês que contra o Marseille. É um jogo que a gente esperava o Liverpool se complicando aí no meio de semana pela Champions League. O Marcelo é muito bem dentro de casa, né? Mas
o Liverpool veio e fez 3-0, tá? Então o Liverpool é esse time. Em um jogo que a gente acha que ele vai se complicar, ele vence bem. Um jogo que a gente acha que ele vai vencer bem, ele se complica. Aqui eu acho que ele pode se complicar porque o Bournemouth é um time chato, principalmente jogando dentro de casa. Então qual que é o cenário que a gente vai buscar? Algo a favor do Liverpool. Acredito que o Liverpool não perca esse jogo, pelo menos empata. Então o Liverpool empate eu gosto, mas um jogo pra gente ficar mais seguro, eu gosto de 2 gols, tá? Prefiro porque o Liverpool não tem passado confiança, mesmo com essas vitórias aí, mas é quando a gente não espera, então isso é complicado. Próximo jogo a gente tinha aqui Arouca e Sporting de Portugal, esse jogo 3 horas da tarde, galera. O Sporting perdeu alguns pontos aí, mas vem de uma grande vitória contra o PSG na Champions League, jogando dentro da sua casa e precisa de novo encostar no Porto, né? Então precisa vencer esse jogo, precisa vencer o Arouca, que tá brigando quase aqui por zona de rebaixamento. Então é vitória do Sporting. E é isso, galera. Próximo jogo a gente tem aqui outro favoritaço, PSV e NEC Breda. Esse jogo 4 horas da tarde, para mim vitória do PSV, que reina aqui na Holanda, tá? Como eu falei para vocês no jogo contra o Newcastle. Newcastle é time de primeira divisão de Premier League, é um time muito forte, então não deu pro PSV, 3-0 no Newcastle. Agora pega um time aqui que tá na zona de rebaixamento, para mim é vitória do PSV, tá? Próximo jogo a gente tem um jogo para gols também, tá? Esqueci de falar, mas aqui ó, 2,5 cabe também, tá bom? Próximo jogo temos Villarreal e Real Madrid, jogo 5 horas da tarde. Galera, aqui é um jogo para mim para gols primeiramente. Eu não confio tanto nesse Real, mesmo depois desse 6-1 no time do Mônaco. Não é um time confiável essa temporada, né? Não tá tão bem. Mas quem sabe depois dessa vitória tão grande contra o time do Mônaco, trouxe a torcida de volta e volta, às vezes as coisas voltam a acontecer para o time do Real Madrid, tá? Então, para mim, Real Madrid, o empate cabe a gente buscar aqui, mas o principal cenário, na minha opinião, é um jogo para 2 gols. É um jogo que eu gosto também desse ambas marcam e também o 2,5. Confronto entre elas também nos fala, nos diz isso, né? Ó, 3-1 Real Madrid, 2-1 Real Madrid, 2-0 Real, 4-4, 4-1, 3-2, 3-2, 2-1, tá? Um confronto bem over. Depois teve um 0-0 aqui, mas foi lá em 2022. Pra mim, jogo pra gols, beleza? E último jogaço entre Palmeiras e São Paulo, jogo 6h30 da noite. Galera, Palmeiras tomou 4-0 do time do Novo Horizontino, São Paulo perdeu pro time da Portuguesa, mas pra mim aqui o Palmeiras não perde, tá? Quando se fala de clássico, principalmente contra o São Paulo, o Palmeiras leva a melhor, tá? Eu sou São Paulino, mas eu tenho que falar a verdade pra vocês, não tem como, pra mim é Palmeiras empate nulo, até mesmo a vitória seca do Palmeiras. Mas o São Paulo tem surpreendido nesses clássicos aí, né? Foi bem contra o time do Corinthians, né? Quase ganhou o jogo, tomou gol no finalzinho. Mas aqui, ó, contra o Palmeiras é difícil, né? Ó, 3-2 Palmeiras, 1-0 Palmeiras, 1-0 Palmeiras, 2-1 Palmeiras, tá? Então, cuidado com buscar algo a favor de São Paulo. Pra mim é Palmeiras empate anula. Jogo para tantos gols eu não vejo, eu vejo um jogo para cartões. Só dá uma olhada no juiz, tá? O juiz tiver uma média de mais de 4 cartões, mais de 5 cartões, dá pra buscar cartões aí nesse jogo também, tá? E é isso, encerrando os palpites para esse sabadão com bons jogos, domingo também com bastante jogos, então tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.